Todo inverno você fica desanimado, sem energia, mais irritado. Se isso atrapalha a sua vida, pode ser uma doença. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu me espantei de nunca ter tratado aqui no canal. Fui dar uma entrevista esses dias e vi que não tinha tratado desse tema aqui no canal, que é a depressão sazonal ou transtorno afetivo sazonal. Aquela depressão que a gente às vezes já ouviu falar, a gente tem alguma ideia, mas a gente não discute muito porque felizmente no Brasil é raro. Eu vou falar para vocês o que é a depressão sazonal, qual é a ocorrência dela no mundo, por que ela é rara no Brasil, como se trata e como se previne tudo isso. Assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, se você acha que vídeos assim são importantes, deixa o seu like para que a gente alcance mais pessoas e para eu saber que são temas assim que interessam para você. Vamos lá! O que é a depressão sazonal ou transtorno afetivo sazonal? É um transtorno do humor, um transtorno do afeto, ou seja, da mesma família da depressão, né? Vamos lembrar, quando o nosso humor fica para baixo, o ânimo diminui, os afetos ficam mais negativos, os afetos positivos, eles também parece que desaparecem ou ficam muito difíceis, isso é a depressão. E quando isso acontece de forma recorrente, de forma repetida, nas mesmas estações do ano e depois passam, a gente está diante de um quadro de transtorno afetivo sazonal, porque ele acontece em determinadas estações do ano. É fácil de saber que as estações do ano em que isso mais acontecem são o outono e o inverno. Isso acontece por um motivo que não é difícil de entender. Nos países temperados, nos países mais distantes do Equador, nos quais as estações são mais marcadas, então o verão tem dias muito longos, o sol nasce muito cedo e 8, 9 horas da noite o sol está começando a se pôr. Mas ao contrário, no inverno tem aquele frio mais intenso e os dias mais curtos, o sol vai nascer lá para as 8, 9 horas da manhã e 3, 4 horas da tarde já está escuro. Essa alteração de luminosidade é a responsável pela alteração do afeto de determinadas pessoas. Então, com a menor exposição solar, com a diminuição da luminosidade ao longo do dia, algumas pessoas acabam sentindo um impacto maior no seu humor. No transtorno afetivo sazonal, ao contrário da depressão típica, que é marcada por muita tristeza, pessimismo, melancolia, o transtorno afetivo sazonal ele parece um pouco mais a depressão atípica. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre a depressão atípica, no qual a pessoa sente uma fadiga, às vezes um aumento da sonolência, uma dificuldade de sair da cama, um aumento do apetite, às vezes uma loucura até por carboidrato e também uma maior irritabilidade. Isso, de novo, quando termina o inverno, quando volta a aumentar a luminosidade, isso tende a passar sozinho para as pessoas que sofrem desse transtorno. Não se sabe exatamente por que a menor luminosidade leva a esse tipo de alteração. Provavelmente isso tem a ver com alterações do nosso ritmo circadiano, do nosso ritmo diário, né, de alteração dos neurotransmissores, inclusive da melatonina, que a gente já conversou aqui também, né? A melatonina ela é liberada quando a luminosidade vai diminuindo e sinaliza para o nosso cérebro que é hora de desacelerar e de se preparar para dormir. Nos dias muito escuros, nos dias com pouca luminosidade, então a melatonina fica sendo mais liberada e isso leva a uma alteração desse eixo de neurotransmissores que provavelmente está associado ao surgimento da depressão nessas pessoas. Quando isso acontece, a gente vai tratar, né? Uma vez diagnosticada a depressão ou esse transtorno afetivo, mesmo que ele seja apenas sazonal, a gente tem que intervir para a pessoa não ficar sofrendo, né? Dizer assim, quando termina o inverno isso passa, vou esperar a primavera chegar e aí eu vou voltar a ficar bem. Não, nós vamos fazer uma intervenção para você passar também o outono e o inverno bem. E a principal intervenção diferente que tem nesse transtorno é a exposição luminosa. Existem até umas caixinhas de lâmpadas que se vendem nesses países, né, mais escuros aí no inverno, no qual a pessoa acende aquela luz. São lâmpadas que têm um alto índice de luz azul
que inibe a produção de melatonina, por isso que, parênteses aqui, né? Por isso que atrapalha o nosso sono, ficar com o celular na tela. A gente tem vídeo sobre isso também no canal. E essa luz azul inibe a produção de melatonina. Meia hora por dia, mais ou menos, a pessoa fica exposta a essa luminosidade de manhã, fica olhando lá para a caixa sem óculos escuros, e isso já para muitas pessoas é o que basta para as pessoas melhorarem. Claro que a gente pode associar também antidepressivos, pode associar terapias como a terapia cognitiva comportamental, mas, de forma geral, é uma depressão que tem bom prognóstico e que passa com esses tratamentos, ela já alivia os sintomas e aí termina também de vez quando termina o inverno. No Brasil, por que tem pouco? Porque o nosso inverno não é assim tão marcado, nós estamos mais próximos do Equador, os nossos dias ficam um pouco mais curtos, né? 6 da tarde já está escurecendo, a gente, que pena, demora, você acorda às 6 da manhã, ainda parece que o dia está clareando, mas não é tão espremido, não tem tão pouca luminosidade como nos países temperados, então a gente nem sabe de fato a incidência da depressão sazonal no Brasil. No mundo fala-se em torno de 1,5%, mais ou menos, nos países temperados. No Brasil a gente não tem os números, mas provavelmente é baixo por conta disso. Você já experimentou, mesmo sendo um quadro raro, às vezes acontece, já aconteceu com você? Não estou falando só de ficar um pouco mais borocochô no inverno, não. Estou falando de ficar irritado, sem paciência. Coloca aqui nos comentários, diz aí a sua experiência, diz o que você passou e o que você fez para lidar com isso. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e maratonar os vídeos sobre esse tema, porque você sabe, vídeos interessantes sobre esses temas aqui você sempre vai encontrar.